Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inglês Mil Graus, seu canal do inglês. Aqui o seu inglês sai fervendo. Pessoal, e para essa aula de hoje, nós iremos ver o verbo haver em inglês, tá? A última aula que eu postei aqui no curso gratuito do zero, aqui ó, vocês veem meu canal, tem aqui ó, playlists, aí vocês veem aqui ó, curso gratuito do zero. Ao clicar aí no curso gratuito do zero, vocês vão procurar pela última aula. É a aula de número 6, tá aqui ó. Aula de número 6, verbo haver, there is, there are, tá? E aqui já tá o vídeo. Esse vídeo aqui foi um vídeo que eu postei, mas ele não tem áudio, tá? Ele tem as explicações apenas mostradas em texto. E pode ser que alguns de vocês não consigam entender bem a explicação, certo? Então, o que é que eu proponho fazer aqui hoje? Uma complementação dessa aula aqui, número 6, sobre o verbo haver, tá? E logo após isso, nós iremos aqui responder os exercícios aqui, tá? Sobre esse verbo haver. Então, vocês podem assistir aquele vídeo lá, número 6, tá? E vocês podem, depois disso, vir aqui assistir esse outro vídeo que eu vou explicar com áudio, tudo direitinho, que aqui ele faltou o áudio, tá só em texto. E esse aqui eu vou explicar ele em áudio, tá? Para complementar aquele vídeo lá. E aí a gente vai dar prosseguimento no exercício, tá certo? Então, dito isso, vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui é isso aqui, ó. A gente vai ver esse verbo aqui, que é a combinação dessa palavra there mais is, e a outra forma é there mais are, tá? E o que é que significa isso aqui? There is e there are, tá? Vamos entender o que significa isso aqui. O verbo haver em que sentido? No seguinte sentido. A gente vai usar essas estruturas aqui para falar do seguinte, para dizer que tem alguém ou alguma coisa em algum lugar. Alguém ou alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, tem um gato na frente da minha casa. Tem um cachorro correndo no meio da rua. Tem um carro estacionado em frente da biblioteca. Tem um copo em cima da mesa. Tem um livro no chão. Tem um violão em cima da cama, tá? Então vocês vão utilizar esse verbo aqui para significar, para construir essas frases nesse sentido, tá? Então, é presente, tá? There is, there are, tempo presente, tem, tá? Ou há, ou existe, para dizer que tem, existe alguma coisa em determinado lugar. E aí é bem simples, vocês vão trabalhar com memorização, tá? Não tem como, a gente sempre trabalha com memorização, porque sem a memorização a vida seria impossível, né? Então, com idiomas a gente trabalha mais ainda. Isso aqui tem que estar bem fixo na memória de vocês, para que quando vocês estiverem mais adiante, vocês possam praticar isso aqui e possa sair naturalmente. Dizer, hey, look, there's a cat in front of my house. Né? Por exemplo, numa frase, hey, look, is this yours? There's a book on the table, sei lá, e por aí vai, né? E é seu, tem um livro em cima da mesa, e por aí vai. Então aqui é o seguinte, there is a gente vai utilizar para frases no singular. E there are a gente vai utilizar para frases no plural. Simples assim, tá? E como é que a gente faz a negativa disso aqui? Ali é a afirmativa, tá? There is e there are, lá no outro vídeo eu mostro, mas aqui eu vou explicar novamente. There is e there are são formas afirmativas, tá? Eu vou até colocar aqui para deixar registrado que eles são formas afirmativas aqui, tá? Afirmativas, tá? Então são formas afirmativas aí. Então, there is eu vou utilizar para singular. E aí, there are, eu vou utilizar para o plural, certo? Simples assim. Ok. Já tinha colocado aqui, né? Tranquilo. O que a gente vai ver agora são as formas negativa e interrogativa.
Como é que eu vou negar there is, que é uma estrutura afirmativa? Muito simples. Para eu negar there is, dizer que não tem um gato em lugar tal, que não tem um livro em lugar tal, que não tem uma pessoa em lugar tal, que não, né? Dessa maneira você vai acrescentar apenas a palavra not. There is para afirmar, there is not para negar. E da mesma forma aqui para there are. There are é afirmação, tem, existe alguma coisa em algum lugar, ou alguém em algum lugar. Para negar eu coloco not depois do are, tá? Então a negação vai ficar desse jeito aí, para singular e para plural. There is not, né? Se vocês lembrarem lá do to be, é a mesma estrutura, is not, né? E aí are not também aqui, ó. Certo? Apenas o acréscimo de not depois de is e depois de are. Beleza. Como é que a gente vai interrogar? Deixa eu registrar aqui para vocês também que isso aqui é uma negativa, né? Vamos lá. Deixar registrado que isso aqui é a forma negativa. Negativa aqui, negativa aqui também. Só que aqui negativa no singular, tá? Como a gente disse anteriormente, aqui é a negativa no singular e aqui é uma negativa no plural. Ok? Vamos interrogar agora. Como é que a gente faz para interrogar? Também bem simples. Similar ao verbo to be, que a gente viu. Então, aqui, ao invés de ter there is, eu só faço trocar a ordem. Vai ficar is there. Tá? É simplesmente trocar a ordem. A gente não viu isso no to be? Que a gente troca a ordem do pronome com o verbo. E aqui no plural também vai ficar are there. Aqui vai ficar are there. Para a gente poder interrogar. Então aqui eu tenho as formas afirmativas, as formas afirmativa, negativa e interrogativa, tá? E esse vídeo aqui complementa aquele vídeo que a gente viu. Lá no vídeo número 6 eu também ainda dou alguns exemplos, né? Então vamos lá, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem uma estrutura fixa, que é essa aqui. There is a. E o que é que vem a ser there is a? There is a significa tem um ou tem uma. Para dizer tipo o seguinte, tem um cachorro, tem um gato, tem um livro. Ou seja, para singular, eu utilizarei essa estrutura there is a. Por quê? Porque é tem um ou tem uma. Certo? Então deixa eu colocar aqui, aqui fica singular. Tá? There is a. Tem um ou tem uma. Então tem um ou tem uma o quê? Vamos lá. Tem um cão no meio da rua. Pronto. There is a dog in the middle of the street. Tá? There is a dog. Tem um cão. There is a dog. In the middle, no meio, of the street. Da rua. There is a dog in the middle of the street. Tem um cão no meio da rua. Pessoal, quando a gente estuda a gramática de qualquer idioma, logicamente, isso é uma coisa lógica. As frases que a gente vê em exercícios, a gente vai memorizando essas frases. Então essa frase aqui que a gente está vendo, vocês já aproveitam para memorizar e praticar, por exemplo, esse pedaço aqui de frase, ó. In the middle. In the middle é no meio de alguma coisa, no meio da sala, no meio da rua, no meio da casa e por aí vai. E of the street é da rua, tá? Para dizer da coisa que eu tô falando, de onde é, da rua, né? Of the street, tá? Então você estuda gramática e você não fica simplesmente na gramática. Você estuda a gramática e você também aprende as frases e aprende a pronúncia. Você já trabalha 3 coisas ao mesmo tempo. Quarta, você entra com a leitura. Tá? Você entra também com a sua prática de fala, porque você vai estar repetindo em voz alta. There is a dog in the middle of the street. There is a dog in the middle of the street. E por aí vai. Tá? Você trabalha tudo ao mesmo tempo. Não é um curso que diz, eu vou estudar só gramática e ficar na gramática. Não, aqui é completo. É gramática, é pronúncia, é leitura, é escrita e é fala.
certo? Então tá aí. Esse aqui eu vou utilizar para singular, né? There is a, como eu disse para vocês. Ok. E aí como é que a gente utiliza para negar não tem um? É a mesma coisa lá. There is not a. Então vamos lá. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai dizer there is not. O not vem primeiro e o a vem depois. Por quê? Porque a gente viu que a estrutura correta é depois do is, né? Aqui, ó. Depois do is, o not vem em seguida. Depois do is. Então, da mesma forma, eu vou colocar aqui, ó. Depois do is, vem logo o not. Então, o a, que é o ou uma, né? Que é o artigo, ele vem depois. Aqui, a gente vai ver essa estrutura é a correta. Não é o a primeiro e o not depois, tá? Ok. Então, there is not a, there is nada. Então, a gente pode pronunciar there is nada. Esse not com o a fica nada, nada. Porque os sons de T e D do inglês, eles se transformam em som de R quando a gente tem uma consoante depois. De novo, os sons de T e D se transformam em som de R quando a gente tem uma... Desculpa, eu acho que eu disse consoantes antes, né? Quando a gente tem uma vogal depois. Som de T e D se transformam em som de R quando a gente tem uma vogal depois. E aqui a gente tem uma vogal que é o A aqui, né? Então a gente pode pronunciar there is nada, fica mais fluido, né? Mas você pode dizer também there is not a, você pode falar assim também. Então vamos lá. There is not a, o quê? Vamos botar um exemplo. Não tem o quê? Um livro, né? There is not a book on the table. There is not a book on the table. Então não tem um livro em cima da mesa. Não tem um livro em cima da mesa. There's not a book. There's not a book on the table. E como é que você treina a pronúncia? Pausadamente, devagar e memorizando. There is not a. There is not a. There is not a. There is not a. There is not a book on. There is not a book on the table. Por quê? Porque você vai fazer links. Você vai ligar consoantes com vogais. Então essa consoante aqui, que é o T, eu vou ligar com essa vogal. O som desse K aqui, eu vou ligar com o som dessa vogal aqui, que é o O. Então book, e aí depois eu tenho on, fica book on, book on, book on. Então, there is not a book on the table. 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 Então você pode repetir várias e várias vezes em voz alta. Muito importante você repetir em voz alta para que você consiga ouvir a sua voz, ouvir a sua pronúncia, ouvir a sua entonação. E aí você praticar, porque o seu cérebro ele capta melhor quando você pratica, quando você fala em voz alta, ouvindo o som da sua própria voz, tá? Então tá aqui, there is not a book on the table, né? E para eu fazer uma pergunta, tem um livro em cima da mesa? Então, novamente, a gente tem que botar na estrutura de interrogativa. Como é a estrutura de interrogativa? Vem primeiro is, depois vem o there. A gente viu isso aqui, tá? Por isso que eu digo que vocês têm que trabalhar com a memória, porque senão vocês vão confundir tudo. Mas tá aqui, ó, interrogativa, vem o is primeiro, vem o there depois. Então é o que a gente está fazendo aqui, ó. Is primeiro, there depois. Então tem um. E como é que é o um em inglês que eu acabei de ensinar para vocês aqui nesse contexto? O um em inglês aqui é o azinho, né? É o a. Is there a? Tem o quê? Tem um livro em cima da mesa. E a gente bota o ponto de interrogação. Is there a book on the table? Is there a book on the table? Tá? Lembrando que não é book, book, como o pessoal fala, né? Book é book, book, tá? Aqui também a gente vai aprender a pronúncia correta, tá? Segundo o estudo de fonologia, o estudo de fonética, tá? Então é book, book. Is there a book on the table? Tem um livro em cima da mesa, certo? Então tá aí para singular. Como é que a gente pode fazer plural? Vamos lá. Plural. Então, plural a gente sabe que é there are. Então, a gente tem aqui, ó. There are. Então, para a gente utilizar
aqui as quantidades, tem alguns, tem muitas, tem 2, tem 20, tem vários, diversos, livros, cachorros, violões, pessoas no meio da rua, na casa e por aí vai, a gente tem que usar as palavras apropriadas. Vamos ver algumas. Naquele vídeo número 6, lá do curso gratuito do zero, a gente tem também. Então aqui, ó, some, tá? Some é o quê? É alguns ou algumas, tá? E como é que é muitos ou muitas? Many. Many é muitos ou muitas, tá? Aí. É poucos. Como é que é poucos? Few. Então, poucos é few. Tá aí, ó. Poucos ou poucas. Tá aí, a gente pode utilizar também, porque isso aqui tudo é plural. A gente pode usar também several. O que é several? Several é diversos. Ou ainda vários. Ou várias, tá? Pode ser tanto masculino ou feminino, dependendo do substantivo. Tá? E a gente pode usar numerais também. Pode dizer que são 3 cães. Podemos dizer que são, sei lá, que são 5. E por aí vai. Você pode usar numerais também, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Tem muitos, vamos dizer que tem muitos cachorros no meio da rua. There are many dogs. E aí aqui o substantivo tem que ter o Szinho. Por quê? Porque é plural. Né? Cachorros. Então tem que ter o S. Many dogs in the middle of the street. Então, there are many dogs in the middle. Vamos consertar aqui. Que ficou N, é M. Middle of the street. Então, there are many dogs in the middle of the street. Tem muitos cães no meio da rua. Tá? E aí você pode usar some, aqui, ó. Você pode usar outros exemplos. Pode usar as palavrinhas aqui que eu dei para vocês aqui abaixo, ó. Pode usar some para dizer alguns. Pode usar few para dizer poucos. Ou several, ou 3, ou 5, e aí os numerais, tá? Então tá aí, formas afirmativa, negativa e interrogativa com exemplos, certo? Ok? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, se está completo. Bom, parece que sim. Se faltar alguma coisa no exercício, a gente dá uma olhada, tá? Então aqui, ó, você pode tirar um print disso aqui, tá? Para guardar, ou não sei, se você achou que ficou bagunçado, não tira o print, só estuda, só anota e por aí vai, tá? Coloquei aqui tudo direitinho para complementar lá aquela nossa aula. Vamos para o exercício agora aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Tá, claro, consigo. Certo, então tá aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai completar as sentenças com there is ou there are, tá? Aqui tá escrito em inglês, mas até dá para ler um pouquinho, tá? Se você der uma olhadinha direitinho, ó. Complete é semelhante ao português, só muda a pronúncia, que é completar. Sentences é sentenças, e aí quando a gente fala de gramática, sentences são sentenças, são orações, são frases, tá? E aí aí a gente tem there is, que a gente acabou de ver, e tem o there are. Então there is para singular, como a gente viu aqui, né? There is para singular e o there are para plural, certo? Então, complete the sentences with there is and there are. Complete as sentenças com there is e there are. Então, trabalhando aí a memória, tá? Vocês vão lembrar, se vocês estudarem direito, praticarem direitinho, vocês vão lembrar, tá? Então aqui a gente tem essa frase, aí vocês vão lembrar da combinação. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui a ferramenta adequada. Então aqui na número 1 eu tenho isso aqui, ó. Esse Azinho, ó. Isso aqui a gente viu que é um ou uma. A gente viu lá nos exemplos. Então se é um ou uma, é singular, tá? É singular. Então se é singular, a gente nem precisa pensar muito. Se a gente estudou corretamente, está trabalhando com a memória e está lembrando direitinho,
a gente vai simplesmente colocar aqui o there is, que é o utilizado para singular. There is a worm in my apple. There is a worm in my apple. Então, tem uma minhoca na minha maçã. Tá? Novamente, enquanto a gente faz os exercícios, vocês vão pegando vocabulário. Então, a palavra worm. Worm é minhoca, tá? Aqui, ó. Worm é minhoca, tá? E aí, apple é muito comum, tem gente que pronuncia apple, né? Mas a pronúncia correta é apple, já vão memorizando isso daí, tá? Então é apple, apple. Então, there is a worm in my apple. Tem uma minhoca na minha maçã, tá? Ok, vão criando o vocabulário de vocês, memorizando, anotando, vendo esse vídeo várias vezes para que vocês memorizem. Olha só, a gente tem aqui, ó, uma das palavrinhas que eu coloquei lá para vocês. Quando a gente trata de plural, ó, a palavra many, quem é que vai lembrar aí? Many é muitos ou muitas. Aqui no caso, como são cars, carros, muitos carros, né? E aí eu tenho aqui o S do plural. O substantivo tem que estar no plural, porque a gente está trabalhando com o plural, então tem que ter essa concordância. Cars, com o Szinho, né? Eu estou enfatizando esse S para você perceber. Cars, cars. Então, many cars. Tem, a gente vai dizer no caso, tem muitos carros, né? Tá, vamos lá. Vamos preencher. Então, se é plural, não tenho que pensar também muito. Se você trabalhou com a memória, está tudo ok, tudo em dia, você vai saber que é there are. There are many cars in the car park of the supermarket. Então vamos lá para vocabulário. Então, ó, car park. O que é car park? É o estacionamento. Estacionamento de carros. Car park, tá? E o que é supermarket? Dá até para inferir, né? Supermarket é supermercado. Então, there are many cars in the car park of the supermarket. Tem muitos carros no estacionamento do supermercado. Ok. Vamos adiante. 12 é um numeral, tá? 12 é um numeral, que é o numeral 12. Então, se é 12, é plural. Então, 12, 12 o quê? Vamos para o vocabulário. Meses, ó. Months, months, tá? In a year, year é ano, certo? Então, tem 12 meses em um ano. Há 12 meses em um ano, tá? Existe, né? Tudo a mesma coisa. Então, ó, there are 12 months in a year. Tem 12 meses em um ano. Ok, vamos adiante. E essa palavrinha aqui, o que é ela? Essa lots aqui que a gente não viu. Essa lots aqui significa muitos. Muitos ou muitas, tá? Aí tem desastres naturais, hoje em dia ou atualmente aqui, ó, hoje em dia ou atualmente, nos dias de hoje. Então, se é plural, não tem o que fazer, é a gente colocar there are aqui. There are lots of natural disasters nowadays. Então, tem muitos desastres naturais hoje em dia, certo? Ok. Quinta, eu já vejo o a ali, a woman. Então, se tem o azinho, eu já sei que eu vou botar o quê? There is. Por quê? Porque o a é o artigo um ou uma, que é singular. Então, a woman. There is a woman waiting at the reception desk, Mr. Smith. Então, tem uma mulher esperando na recepção, no balcão da recepção, Senhor Smith. Ok. Continuando, nós temos aqui na sexta questão. A good film on TV tonight. Let's go to the cinema. Então, um bom filme na TV hoje à noite. Vamos para o cinema. Então, a gente nota que, se a gente for colocar na estrutura negativa, vai ficar o seguinte aqui. Vai ficar there is not a good film on TV. Ou seja, não há um bom filme na TV hoje à noite. Vamos para o cinema.
Então, pela lógica da frase, a gente constrói ela na negativa, porque ela nega a primeira parte e propõe uma coisa contrária na outra parte da frase. Então, there is not a good film on TV tonight. Let's go to the cinema. Não tem um filme bom na TV hoje à noite, vamos para o cinema. Muito bem. Aqui na sétima a gente já vê uma estrutura interrogativa. A gente tem aqui no final, ó, um ponto de interrogação. Então, se a gente tem interrogação aqui, a gente vai colocar na estrutura interrogativa. Então, é só a gente seguir o passo a passo da interrogação, que é primeiro o verbo e depois o there, né? E é plural, né? Plural. 6 dias. Are there 6 days in a week? Tem 6 dias na semana? É uma pergunta, né? Não, né? No caso a gente sabe que tem 7, né? Mas aí a pergunta. Depois, 60 minutes in an hour. 60 minutos em uma hora. Então ele quer dizer que tem, que há. There is. There are, porque é plural, né? Porque é plural, a gente vai usar o are. 60 minutos. Então, 60 minutos é plural. Então, a gente precisa estruturar ele aqui na estrutura de plural, que a gente sabe já que é there are. Então, there are 60 minutes in an hour. Tem 60 minutos em uma hora. Então vamos colocar aqui there are 60 minutes in an hour. Tem 60 minutos em uma hora. Um homem aqui, então singular, né? Tem um homem aqui. Então there is a man here. Tem um homem aqui. E por último, vamos completar aqui a décima. Aqui nós temos mais questões aqui para serem resolvidas, mas a gente vai ficar aqui até a décima, porque são várias questões. Eu levaria aqui eu explicando detalhadamente muito tempo, o vídeo ficaria muito longo, mas a estrutura é a mesma para todas as frases, né? Só aplicar a mesma lógica em todos os outros. Eu vou deixar esse material novamente aqui no primeiro comentário fixado, para que vocês possam baixar e praticar, certo? Então vamos lá, décima. 30 sentenças naquele exercício, 30 frases naquele exercício, mas 34, ou seja, não tem 30 frases naquele exercício, mas 34. Então a gente vai fazer uma estrutura de negação aqui, né? Não tem. E isso para plural, né? Então vai ficar there are not 30 sentences in that exercise, but 34. Não tem 30 frases naquele exercício, mas 34, tá? Então a gente vai encerrar por aqui. Deixei todas as explicações detalhadas, como vocês procederem para vocês responderem exercícios desse tipo. Vou deixar também esse material no primeiro comentário fixado, o link para vocês baixarem e praticarem, certo? Então, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.